Muito bem, então a todos, boa noite. Este encontro insere-se num conjunto de encontros que temos vindo a fazer sobre o batismo e cuja fonte de inspiração são as catequeses do Papa Francisco sobre o batismo. Já tivemos uma primeira sobre o significado do batismo, uma segunda sobre os ritos iniciais ou ritos de acolhimento do batismo. A primeira julgo que foi o diácono Francisco, a segunda julgo que foi a segunda, não, foi o contrário, a primeira foi o Padre Manuel, não foi? Já não me lembro. E a segunda foi o diácono Francisco sobre os ritos de acolhimento. E hoje a nossa catequese vai ser sobre os ritos preparatórios do batismo. Assim, para aqueles que estão a chegar, portanto, a celebração do batismo, genericamente, tem vários momentos, não é? Tem aqueles ritos de acolhimento à entrada, à porta da igreja, para significar o batismo como porta de acesso e de entrada na comunidade cristã, onde se pergunta pelo nome, pelas disposições dos pais e padrinhos, e depois faz o sinal da cruz na fronte. São os ritos de introdução. Sobre isso refletiram no último encontro os que participaram. Não há gravação, porque julgo que esqueceram de fazer essa gravação. Entretanto, os ritos a seguir, temos uma liturgia da palavra, não é? Habitualmente pode-se fazer uma leitura só do Evangelho, pode-se fazer uma primeira leitura, salmo, aclamação, Evangelho, pode-se fazer uma primeira leitura, salmo, segunda leitura, aclamação, Evangelho. O bom senso dirá se naquela celebração, em função das pessoas que participam, do número de crianças, da Assembleia, se faz sentido fazer uma liturgia da palavra mais completa ou mais breve, sendo que no mínimo dos mínimos, pelo menos, seria obrigatório que se fizesse a leitura do Evangelho. Embora, habitualmente, uma leitura do apóstolo será sempre oportuna e também um salmo intercalar. Bom, mas nós não vamos falar sobre a liturgia da palavra do batismo, porque isso não é específico do batismo. Nós hoje vamos falar sobre os ritos preparatórios do batismo. Eu, para isso, vou compartilhar a tela e vocês vão acompanhar-me a maior parte do tempo com estes slides, que depois eu partilho convosco, mando-os por e-mail e também serve para isso, está bem? Então, quais são os ritos preparatórios do batismo? Alguém sabe assim de cor? Depois de termos feito o acolhimento à porta da igreja, depois termos uma liturgia da palavra mais ou menos completa, mais ou menos breve, antes do batismo há uns ritos preparatórios, não é? Assim como também depois há uns ritos pós-batismais. Quando digo ritos preparatórios ou ritos pré-batismais, não é? Quais são os ritos pré-batismais que temos? Alguém se lembra de cor? É? O que é que se faz depois de acabarem as leituras? O que é que se faz? Habitualmente a homilia. Não, sim, concluída a parte das leituras, sim, tem uma homilia, habitualmente, uma reflexão, uma partilha, e depois entramos nos ritos pré-batismais. A unção do óleo no peito. Sim, por exemplo, é um deles. A profissão de fé. A profissão de fé, o credo. A imposição da veste branca. Não, isso já é pós-batismal. Esse já é um rito pós-batismal. Eu dei água. Poderia também ter a benção da água, mas isso são ritos batismais, já se podem considerar ritos batismais, não é? Que vai ser o tema da próxima reflexão. Nós hoje vamos nos centrar nos ritos pré-batismais. O primeiro é a oração da igreja, fazemos as preces e a invocação de santos, as ladainhas.
O segundo é o exorcismo, a oração de exorcismo, com a unção pré-batismal, com o óleo dos catecúmenos. São estes 3 ritos que nós hoje vamos refletir um bocadinho. São os ritos pré-batismais, porque aquilo que vocês estavam a dizer da profissão de fé, da renunciação, da bênção da água, já são ritos batismais. Já pertencem àquilo que chamamos o rito propriamente do batismo. Os ritos pré-batismais são estes, e é sobre estes que vamos hoje conversar um bocadinho e que fazem parte da catequese do Papa, da catequese que ele fez no dia 2 de maio de 2018. E, basicamente, qualquer um destes ritos que nós falamos, quer a oração da Igreja, com as ladainhas, a oração dos fiéis, as ladainhas, etc., quer o exorcismo, quer a unção pré-batismal, de alguma maneira querem mostrar que nós somos apoiados pela oração da Igreja, que nós somos batizados, mas não somos atirados, vou usar uma expressão assim, às silvas de qualquer maneira. A criança ou o catecúmeno que é batizado sente a companhia, o apoio, a carícia, o envolvimento de uma comunidade. E por isso diz o Papa, à pia batismal nunca vamos sozinhos, mas acompanhados pela oração da Igreja inteira, como recordam as ladainhas dos santos que precedem a prece do exorcismo e a unção pré-batismal com o óleo dos catecúmenos. Portanto, o sentido primeiro que nós temos de todos estes ritos, se quisermos dizer assim, estou aqui a abrir um fecheiro só para tirar aqui uma pequenina dúvida, mas já vamos. Exatamente. São uma forma de fazer sentir aquele que é batizado que ele não está sozinho. Então vamos falar um bocadinho do sentido destes 3 ritos. O primeiro é a oração da Igreja ou as ladainhas dos santos, não é? Nós fazemos as preces que ainda fazem parte da liturgia da palavra, a oração dos fiéis, como na missa, a liturgia da palavra termina com a oração dos fiéis, e então começamos aqui com a invocação dos santos. Não é? Eu costumo dizer aqui na paróquia, muitas vezes, de uma maneira assim muito simples, que os santos foram o que nós somos e nós somos chamados a ser o que eles foram. É uma frase de Santo Agostinho, e que junto de Deus os santos intercedem por nós. E por isso nós começamos por invocar os santos, que são o nosso modelo, a nossa referência, não é? Nós invocamos os santos, o ritual tem uma lista mínima, não é? De Santa Maria, Nossa Senhora, São João Batista, São José, São Pedro e São Paulo, e depois pode-se pôr o santo onomástico, o nome, se a criança tem o nome de um santo ou de uma santa, o padroeiro da paróquia, se não fizer parte desta lista, ou podem-se invocar outros santos nesta ladainha. Vocês lembram-se da ladainha na Vigília Pascal, que nós rezamos, tem uma lista imensa. Por exemplo, nós também rezamos a ladainha noutros momentos. Estão aqui os diáconos, lembram-se? Outros momentos em que se rezam as ladainhas, por exemplo. Na ordenação. Diz? Ordenação. Exatamente, no rito de ordenação, quer do diácono, quer do presbítero, quer do bispo, no rito de ordenação, há também as ladainhas, que têm o mesmo sentido, que é aquele candidato que vai ser ordenado, não está sozinho, não está isolado, não está desapoiado, ele conta com a ajuda do céu, ele pede a intercessão de todos os santos, de todos aqueles. Nós acreditamos na comunhão dos santos, não é? Acreditamos que aqueles que estão junto de Deus intercedem por nós, amparam-nos, sustentam-nos, encorajam-nos neste caminho da fé. E por isso
é importante. E às vezes até, por exemplo, eu faço isso quando às vezes estamos a receber as crianças à porta da igreja e perguntamos o nome e reparamos que tem o nome de um santo ou de uma santa. Às vezes é interessante até propor ou fazer uma pequenina referência muito bem, Santiago, que é apóstolo, ou Santo André, ou Santa Rosa de Lima, enfim, às vezes é interessante, ou então propor até à própria família, olha, vamos agora, é fácil, até mesmo através do Google, rapidamente conhece minimamente a biografia do santo, porque os santos também são modelos de vida, não é? E o Papa Francisco, ainda recentemente naquela exortação apostólica da Gaudete Exultate, sobre o chamamento à santidade no mundo atual, o Papa fala da importância dos santos que nos ajudam, que nos servem de estímulo, que intercedem por nós, que estão nesta luta e que combatem por nós. Portanto, este sentido da invocação dos santos é muito bonito. Habitualmente, se houvesse uma procissão grande para o batistério, também se podiam fazer o canto da Leirinha de Santos enquanto se caminha para o batistério, é uma das hipóteses. Nós habitualmente fazemos ali, às vezes é assim uma ladainha rezada assim um bocadinho à pressa, mas podemos sempre enriquecer esta ladainha. Agora, por exemplo, o Papa Francisco, naquela carta aos jovens, Cristo Vive, ele colocou ali, a dada altura, uma série de santos da idade dos jovens. Por exemplo, como agora foi beatificado o Carlo Acutis. Nós podemos, por exemplo, imagina que é um batizado até de um adolescente, ou de um jovem, de um adulto, podemos incluir alguns santos que tenham a ver com a profissão da pessoa, com o nome da pessoa. É muito importante perceber o sentido desta ladainha. O Papa Francisco tem estava aqui a ver, tem uma catequese sobre a esperança que ele fez em 21 de junho de 2017, em que ele fala dos santos como testemunhas e companheiros de esperança. E diz ele, no dia do nosso batismo ressoou para nós a invocação dos santos. Naquele momento, muitos de nós eram crianças, levados ao colo dos pais. Pouco antes de fazer a unção com o óleo dos catecúmenos, símbolo da força de Deus na luta contra o mal, o sacerdote ou o ministro do batismo, convidou toda a Assembleia a rezar por aqueles que estavam prestes a receber o batismo, invocando a intercessão dos santos. Era a primeira vez que durante a nossa vida nos concediam esta companhia de irmãos e irmãs mais velhos, os santos que passaram pelo nosso próprio caminho, conheceram as mesmas dificuldades, que vivem para sempre no abraço de Deus. A carta aos Hebreus fala de uma multidão de testemunhas. E nesta luta contra o mal, os cristãos não desesperam e têm, portanto, esta confiança da intercessão dos próprios santos, que nos estimulam e que nos encorajam. Portanto, esta invocação da ladainha dos santos, que nós também fazemos na profissão de fé, por exemplo, podemos fazer na profissão de fé, fazemos na vigília pascal, fazemos também aqui no batismo, que tem, sobretudo... Estou a tentar dizer que vais aparecer filmado. Não percebi. Então, esta é a ladainha dos santos, que podemos e devemos incluir, e tem, sobretudo, este sentido, e até nos lembra a nossa vocação à santidade, que vem do batismo. Não é? Já vamos ver isso um bocadinho mais à frente. Depois temos o exorcismo, não é? A unção pré-batismal. Vamos ver aqui. E que mete um bocadinho de... Como é dizer? Mete um bocadinho de medo esta palavra exorcismo, não é? Quando se fala, mesmo numa reunião de batismos, a oração do exorcismo, nós ficamos sempre com a ideia de que é assim uma coisa
mágica, uma coisa lá dos espíritos malignos, qualquer coisa assim do género. Não, a oração do exorcismo é uma oração de invocação, de proteção na luta contra o mal, e portanto não é nenhum passe de magia para qualquer coisa assim de estranho. Não é? E esta oração é uma oração em que nós invocamos o poder de Deus, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que enviastes ao mundo o vosso Filho para expulsar de nós o poder de Satanás, espírito do mal, e transferir o homem arrebatado às trevas para o reino admirável da vossa luz. Humildemente vos pedimos que estas crianças, libertadas da mancha original, se tornem morada do Espírito Santo e templo da vossa glória. É uma oração, como vedes, que não tem nada desse aspecto mágico, não é? Do exorcismo que nós estamos habituados, como tirar um... Agora, é uma oração a pedir ao Senhor que aquela criança que é batizada, que é enxertada em Cristo, que se torna membro da Igreja, mas que nasce marcada pela sua fragilidade humana. Eu digo isto de maneira muito simples, mas como estão aqui pessoas que não me ouvem habitualmente neste contexto, eu digo estas frases simples que eu acho que fazem falta na celebração. Digo muitas vezes, nós não nascemos com pecados, mas nascemos pecadores. Não é? Diz-se, libertar de pecado, mas a criança não tem pecados. Pois não, porque o pecado, enquanto, digamos, escolha livre, uma criança não pode ter esse pecado. O pecado como ato consciente, livre, deliberado, de desobediência, de desamor, a criança não tem. Mas a criança tem com ela aquela finitude e aquela fragilidade humana que vem desde o princípio, que nós chamamos de pecado original, isto é, a criança vem marcada também por essa fragilidade, que a vai acompanhar a vida toda. Mas ao mesmo tempo que dizemos que aquela criança vem acompanhada por aquela fragilidade humana, também dizemos que ela é fortalecida pela graça e que essa graça de Deus é sempre vencedora e é mais forte do que o mal. Não é? É neste sentido que nós dizemos que fazemos a oração do exorcismo, conscientes da fragilidade daquela vida e da vida de qualquer cristão. E esta unção tanto se faz com as crianças como se faz com os adultos, como sabem, no processo do batismo, na preparação dos catecúmenos para o batismo, quando eles já são eleitos e estão a ser preparados proximamente para o batismo, eles são também ungidos. E esta oração de exorcismo até é feita habitualmente 3 vezes, no 3º domingo, no 4º domingo e no 5º domingo da Quaresma, associada aos evangelhos da Samaritana, do cego, de Lázaro, já vamos ver isso. E, portanto, esta unção é uma oração, esta oração do exorcismo é uma invocação para uma invocação do poder de Deus, da graça de Deus. Estava aqui a tentar ajeitar para eu também ver o PowerPoint, senão só vejo a voz, nesta luta contra o mal. E então aqui eu chamo a atenção que o Papa Francisco, na tal exortação apostólica Gaudete Exultate, ele tem nos números 160 a 161, na parte final, o Papa tem um capítulo que se chama precisamente Luta, Vigilância e Discernimento. E ele alerta aqui para que este programa da santidade, esta vocação à santidade, é uma luta permanente. Portanto, esta condição de pecadores acompanha-nos até ao fim. E, portanto, fazer brilhar em nós o esplendor da santidade exige uma luta permanente e uma vigilância atenta e constante à nossa vida. E neste sentido, estou aqui a fazer referência só a esta exortação, porque ela é
importante, deixa-me só voltar a compartilhar aqui compartilhar a tela. Então, aqui, resumindo, o Papa diz que a vida cristã é uma luta permanente. E ele define aí 3 campos. É uma luta permanente contra o mundanismo, contra a própria fragilidade e contra o demónio, o maligno, que ele diz que é mais do que um mito, não é? Que nós podemos falar um bocadinho sobre isso. Aqui nos números, ele diz, não se trata, a vida cristã é uma luta permanente, requer-se força e coragem para resistir às tentações do demónio e anunciar o Evangelho. Esta luta é magnífica porque nos permite cantar vitória todas as vezes que o Senhor triunfa na nossa vida. E no número 159, logo a seguir, ele diz, não se trata apenas de uma luta contra o mundo e a mentalidade mundana, o mundanismo, que nos engana, atordoa e torna medíocres, sem empenhamento e sem alegria, portanto, mas nem se reduz a uma luta contra a própria fragilidade e as próprias inclinações, a preguiça, a luxúria, a inveja, os ciúmes, mas é também uma luta constante contra o demónio, que é o princípio do mal. Portanto, e aqui o Papa não, digamos, não, ao contrário do que nos podia parecer, não é moderno, no sentido de que afastasse esta questão do demónio, de Satanás, do príncipe do mal, do maligno, que algumas pessoas poderiam dizer que é apenas um símbolo, ou que é apenas uma representação do mal, ou uma personificação do mal. O Papa tem neste documento sobre a santidade um número em que nos vem recordar que não se trata, quando se fala do demónio, como a gente diz lá, renunciais a Satanás, não é? E algumas pessoas dizem isto é um bocado uma linguagem, um bocado parece que soa mal, não seria suficiente dizer renunciais ao pecado, renunciais ao mal, renunciais à maldade, renunciais às coisas más. Ora bem, de facto a fórmula antiga da Igreja diz assim, e o Papa, se vocês depois quiserem ver, ele diz no número 161 da Gaudete Exultate, não pensemos que seja um mito, uma representação, um símbolo, uma figura ou uma ideia. Este engano leva-nos a diminuir a vigilância, a descuidar-nos e a ficar mais expostos. O demónio nem sequer precisa de nos possuir, envenena-nos com o ódio, a tristeza, a inveja, os vícios. E assim, enquanto abrandamos a vigilância, ele aproveita para destruir a nossa vida, as nossas famílias, as nossas comunidades. Porque como um leão a rugir, anda a rondar-nos, procurando a quem devorar. E, portanto, o Papa aqui vai até, em nota de rodapé, buscar uma catequese do Papa Paulo VI, para falar que este mal não é apenas uma deficiência, mas uma eficiência. É um ser vivo espiritual, pervertido e perversor. E ele diz, o maligno designa um ser pessoal que nos atormenta. Jesus ensinou-nos a pedir cada dia esta libertação para que o seu poder não nos domine. Isto é, portanto, só para congeminar e ajudar assim a perceber. Quando nós aqui invocamos o poder de Deus, da sua graça, na luta contra o mal, nós não estamos apenas, portanto, como diz aí o Papa, a pedir a luta contra o mundanismo, contra a própria fragilidade, mas também a luta contra o demónio, que o Papa dá-lhe aqui uma classificação ontológica, não de uma mera representação ou um mero mito, mas como um agente pervertido e perversor, de que nos temos de acautelar. Portanto, tudo isto aqui daria para uma longa catequese sobre a questão do demónio, do mal,
etc. Mas a doutrina da Igreja é realmente esta. E, portanto, nós temos a consciência de que estamos afetados ou infectados por este vírus do pecado. Temos também a consciência de que temos a vacina, que é a graça de Deus, que são os sacramentos, que é a palavra de Deus, que é a oração. Também temos o remédio para a cura, mas temos esta luta constante, porque não é uma fragilidade de que nos livremos em algum momento da nossa vida. Portanto, às vezes, agora nem tanto, mas antigamente ainda tínhamos pessoas, quando a gente perguntava para que queriam batizar, elas diziam, para livrar do pecado original. Lembram-se muito ainda, hoje, infelizmente, as pessoas já nem ouvem falar de pecado e muito menos de pecado original. Mas a ideia é que nós temos que traduzir, se nos puserem uma questão destas numa reunião de batismo, de uma maneira simples, eu também não vou aqui fazer uma catequese sobre o pecado original, teríamos aí um longo debate e uma longa conversa, mas dito de maneira simples, é dizer que de facto nós trazemos em nós esta herança de fragilidade humana que teve o seu princípio e que se prolonga na nossa história e que se replica na vida de cada um. E portanto, cada um de nós não somos anjos, também não somos bestas, somos pessoas, mas trazemos esta marca, este defeito de fabrico, como eu costumo dizer, este pecado original, no sentido de que ele nos acompanha. Então, se nos acompanha, nós quando rezamos as ladainhas, quando invocamos, fazemos a oração do exorcismo, invocando o poder da graça de Deus, é porque temos a consciência da necessidade da oração neste combate e nesta luta que será permanente. Mesmo a criança, bebê, nós sabemos disso, tem o Daniel da psicologia, a criança dá muito cedo sinais destes dinamismos do egoísmo. Não é? Nós, se não educarmos uma criança, ela torna-se autorreferencial, autocentrada, torna-se um ditador, torna-se o centro do mundo, torna-se o centro das atenções. Não, a criança, nós temos esta visão muito, às vezes um bocadinho, diríamos assim, angélica, mas a verdade é que nós temos dinamismos de graça dentro de nós, graças a Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, mas não podemos esconder de que também temos em nós dinamismos destrutivos, que nos desfiguram. Eu creio, por exemplo, que muitas das nossas ilusões, por exemplo, acerca da sexualidade, etc., vêm daí, da gente pensar que nós somos já houve alguns teóricos que apresentaram esta ideia do homem como, enfim, um anjo. Assim, nós temos tanto de grandioso, de divino, como temos de miserável e de frágil. Nós vivemos nesta tensão entre uma grande fragilidade e uma grande aspiração à beleza da santidade. E é nesta luta que estamos todos os dias. Portanto, rezar as ladainhas, invocar os santos, deixa-me aqui voltar a partilhar. Portanto, invocar os santos é, no fundo, e rezar esta oração do exorcismo e fazer a unção pré-batismal é, no fundo, termos consciência desta luta permanente que é a nossa vida cristã. E, portanto, e percebermos também a importância que tem da renúncia para seguir Jesus. Não podemos chegar lá e por isso precisamos deste auxílio divino. Sozinhos não podemos vencer. Invocar os santos, invocar o poder de Deus, todos estes ritos preparatórios é para nos ajudar a tomar consciência. É verdade que nós muitas vezes fazemos isto muito à pressa, é verdade que nós muitas vezes nem nos damos bem conta disto, parece-nos assim um expediente para chegarmos um pouco mais à frente, mas digamos que estes momentos nos ajudam a preparar e a tomar consciência de que ser cristão, nós não somos capazes sozinhos. Quando um diácono, um padre,
bispo, quando estão, antes de o serem, se prostram nas ladainhas e sentem o conforto do céu, o auxílio divino, a intercessão dos santos, eles estão a dizer, eu por mim, só por mim, não sou capaz. Não sou capaz de responder, de corresponder a esta missão, sem uma graça e sem a intercessão daqueles que, junto de Deus, vão adiante de nós e intercedem por nós. Portanto, esta consciência é muito importante. No fundo, as ladainhas, resumindo, mostram-nos e fazem-nos sentir que não estamos sós. Fazemos parte de uma companhia desta igreja que, apesar de tudo, como dizia alguém, é a igreja dos santos. Os santos são as nossas figuras de referência, são o melhor, são o rosto mais belo da igreja, como diz o Papa Francisco. E um santo, uma vida santa na igreja tem uma luminosidade que está muito acima, graças a Deus, das nossas fragilidades. Isto também é importante realçar. Há pouco eu adiantei-me, estou-vos aqui a citar o que o Papa diz, os santos encorajam-nos e acompanham-nos, e aqui sentimos a companhia desta multidão de testemunhas, mesmo que seja um batismo sozinho, nós invocarmos os santos, passamos sempre esta consciência de que, de facto, estamos rodeados de uma multidão, de uma nuvem de testemunhas, como diz o autor da carta aos Hebreus. E por isso os cristãos, nesta luta, não desesperam. Não desesperam. O cristianismo cultiva uma confiança incurável. A última palavra sobre a história do homem, sobre a história da humanidade, da pessoa humana, não é o ódio, não é a morte, não é a guerra. Portanto, é muito importante também a mensagem que queremos passar de que nesta luta contra o mal, o Senhor já nos prometeu, eu venci o mundo, não é? Portanto, temos a confiança que vence o mundo, é a nossa fé. Ouvimos em São João. E, portanto, nós estamos nesta luta, mas vamos para esta luta com grandes auxílios e com grande confiança nesta vitória que já nos foi adquirida em Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, é fundamental esta invocação dos santos, lembrar que a vida cristã é um ideal percorrível por todos. Por isso o Papa Francisco nos ofereceu este documento sobre a santidade, Gaudete et Exsultate, no mundo atual, lembrando-nos, falando-nos até de uma maneira muito engraçada dos santos, que podem ser os santos ao pé da porta, o nosso pai, a nossa mãe, tantas pessoas simples que nós conhecemos da nossa vida, que fizeram e fazem parte do nosso caminho, pessoas que com a sua vida são um reflexo luminoso da presença de Deus, e estes santos encorajam-nos e acompanham-nos. E diz o Papa, entre tais testemunhas podem estar a nossa própria mãe, uma avó, outras pessoas próximas de nós. E às vezes estão na Assembleia, até os avós estão lá, e os meus diáconos podem testemunhar que eu muitas vezes nas celebrações dirijo sempre uma palavra especial aos avós, lembrando que na prática muitas vezes eles são os verdadeiros padrinhos, porque foram muitas vezes os primeiros apresentadores ou proponentes do batismo, e muitas vezes são aqueles que vão assegurar, vão ser a retaguarda dos pais em muitas coisas, entre as quais também na vida cristã. E por isso a invocação dos santos traz este apelo do Papa Francisco, deixa que a graça do teu batismo frutifique num caminho de santidade. João Paulo II, muito antes, na sua carta apostólica para o novo milénio, tem um texto muito bonito que diz assim: perguntaram o catecúmeno, queres receber o batismo? Significa ao mesmo tempo pedir-lhe, queres fazer-te santo? Significa colocar na sua estrada o radicalismo do Sermão da Montanha, ser perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Até invocar os santos hoje, falar da vocação à santidade como medida alta da vida cristã comum, como falou São João Paulo II, ou da santidade ao pé da porta, como fala o Papa Francisco,
tudo isso está também ali presente nesta invocação e nesta ladainha dos santos. No exorcismo, há pouco eu tinha dito que nós, na celebração do batismo de crianças, temos um exorcismo apenas, não é? Aquela oração que há pouco vos recordei. Mas também, se for no caso de um adulto, nós temos por exemplo, na primeira semana, na terceira semana da quaresma, temos um primeiro escrutínio, as preces e um exorcismo. Na quarta semana temos o segundo escrutínio, as preces e o exorcismo. Na quinta semana da quaresma, o terceiro escrutínio, as preces e o exorcismo. Portanto, no caminho para o batismo, estas orações de intercessão, de invocação, estão sempre presentes. Para quê? Para ajudar a família, o candidato, se for adulto ou se for uma criança já crescida, a perceber que precisa do apoio da oração, quer do próprio, quer daqueles que o acompanham, que o propõem, que são os seus pais, que são os seus padrinhos, etc. Nós temos estes exorcismos, estas orações, não é obrigatório fazê-los todos, pode-se fazer apenas 1, ou 2, ou 3. Habitualmente, com a criança, façam. Também está dito no ritual, creio que os diáconos sabem disso, que não é obrigatório. Portanto, é um rito facultativo. Não é obrigatório fazer a unção e esta oração do exorcismo. Pode omitir-se. Então tínhamos, vamos recapitulando, temos a oração da igreja, as ladainhas, o exorcismo, a oração de invocação contra o mal e a unção pré-batismal com o óleo dos catecúmenos. Muito bem. E aqui é importante percebermos um bocadinho o sentido deste óleo. A primeira coisa que temos que dizer é que nós dizemos óleo, mas em rigor é azeite. Nós chamamos óleo, mas é azeite. Porque nós na nossa culinária o óleo é uma coisa diferente do azeite. Mas aquilo a que chamamos óleos na liturgia são azeite, não é? Azeite de oliveira. E o azeite de oliveira, assim, recordando muito vagamente, tem muitos significados diferentes, não é? Como vocês sabem. Ele pode servir de alimento, nutrimento, é energético, pode servir de medicamento para curar. Lembrem-se da parábola do bom samaritano, lá do azeite, do vinho, nós lemos lá no prefácio, curar as feridas. Também serve de alindamento, é uma espécie de cosmético, não é? A senhora sabe muito bem o que é. Uma parte dos cosméticos que nós temos são óleos que com outros produtos, à mistura, que embelezam o corpo, a pele, que dão dignidade, dão beleza. Nós sabemos já do Antigo Testamento que os reis, os sacerdotes, eram ungidos com o óleo, com o azeite de oliveira, que se torna sinal de dignidade e de responsabilidade e também da força que vem de Deus. Ser ungido, a palavra ungido, quer dizer untado, quer dizer oleado, ou se quiserem azeitado. Mas eu só estou a dizer isto para nós tomarmos consciência das palavras que dizemos, que nós muitas vezes, quando dizemos ungido, não pensamos em untado, mas é literalmente isso. É um particípio. Não é? O ungir é o olear, é o amassar o corpo com aquele, é o passar o azeite no corpo. Não é? E, portanto, isso é ungir. Untar. Ou se fosse o meu pai, não diria ungir, diria untar, que o verbo, e o Papa Francisco, brincando com isso, diz, comportemos como ungidos e não como untuosos. Não é? Vocês sabem o que é uma pessoa untuosa, não é? Uma pessoa vaidosa, que se pavoneia, não é? Portanto, mas a raiz é a mesma. E, portanto, esta unção, que no batismo temos esta unção com o óleo dos catecúmenos, e depois, a seguir ao batismo, é que temos um rito pós-batismal da unção com óleo do crisma, certo?
São óleos diferentes. Embora sejam todos benzidos pelo bispo, na Quinta-feira Santa, o óleo do crisma é o objeto de uma oração mais longa, e o óleo do crisma mistura-se um perfume para o suave odor, para exalar, portanto tem uma mistura. Está aqui uma... Não sei se aqui alguém está a pedir para entrar, eu não sei se estou aqui a ver, eu estou com isto. Eu não sei se alguém me está aqui a pedir. Acho que não. Não. Qualquer coisa. E então, os santos óleos que nós temos lá na nossa paróquia, em âmbulas, que depois vamos pôr nos frasquinhos mais pequeninos, são benzidos pelo bispo na Quinta-feira Santa para todas as paróquias e locais de culto da diocese, e em 4 sacramentos, digamos assim, este óleo é o sinal da bondade de Deus que nos toca. Deixa-me ver aqui qualquer coisa que está aqui. Então vamos ver. Então, vamos ao óleo dos catecúmenos, que às vezes aparece nos frasquinhos com a letra P. O que é que quer dizer isso? A letra P vem de puerorum, que a letra quer dizer das crianças, mas era dos catecúmenos. E depois o do crisma aparece com a letra o Q, o X, grego. Okay? E o dos enfermos aparece com a letra I, enfermorum, não é? Dos enfermos. Aqui este já é moderno, já está em português moderno, dos catecúmenos. O óleo da fortaleza, o óleo aparece aqui como algo de energético, como fortalecimento, adestra para a luta e dá vigor. É o óleo dos catecúmenos. Os atletas, conhecemos isso da antiga Roma, antiga Grécia, ainda hoje usavam estes óleos para dar agilidade. Nós ainda hoje fazemos isso quando temos dores nos ossos e para dar vigor, agilidade. Então, nós ao catecúmeno ou à criança antes do batismo ungimos com o óleo dos catecúmenos como sinal eficaz da graça de Deus que fortalece, que dá vigor para a luta. Sempre esta ideia da luta. O óleo da beleza, o óleo do crisma, serve de alindamento. É o óleo da alegria, da paz, que é usado na unção pós-batismal, é usado no crisma, na ordenação presbiteral, na ordenação episcopal. Eu fiquei na dúvida, mas os diáconos tiram uma dúvida. Os diáconos não recebem nenhuma unção na ordenação diaconal? Pois não. Estão-me a ouvir? Não. Eu também tinha essa ideia, mas depois não tive tempo de confirmar. Tinha a ideia de que o sacerdote, sim, é ungido nas mãos no dia da ordenação, e o bispo também é ungido. Agora, sempre com esta consciência de que nós estamos aqui com óleos diferentes. Depois temos o óleo da cura, que é o óleo dos enfermos, que serve de medicamento. Portanto, estou a usar assim palavras para fixar, não é? Se quisermos o óleo da fortaleza ou do fortalecimento, o óleo da beleza ou do alindamento, que dá a dignidade, não é? Os reis, os profetas, os senhores, Cristo é o ungido, não é? O ungido do Senhor, é o embelezado, é o oleado. Lembra-se daquela, toda esta visão, né, do rei David, que é ungido, vai ali, ungirás fulano, a unção que tem este sinal de uma dignidade nova, de uma nova missão. E nunca esqueçamos que a palavra Cristo, em grego, ou a palavra Messias, em hebraico, ou a palavra ungido, em português, são a mesma. Quando nós dizemos que somos cristãos, à letra queremos dizer ungidos. Porque ungido é a tradução portuguesa de Messias, que é hebraico, ou é a tradução do grego Cristo. Cristo, Messias, ungido, são a mesma palavra em línguas diferentes. Portanto, quando eu digo aquele é um ungido,
o cristão é um ungido, o crismado é um ungido, é isto mesmo que significa. Portanto, não perdermos o sentido disto. O óleo da cura, com que ungimos os doentes para revigorar, para consolar e para curar, para a cura definitiva, que é a ressurreição, ao fim e ao cabo. Portanto, também aqui entra o óleo. A diferença, o óleo do crisma tem uma mistura de um perfume. Os outros óleos, o que os distingue é a natureza da oração que os acompanha, quer na sua consagração, quer na sua aplicação. Quando se aplica, quando se unge um doente, diz uma fórmula própria. Quando se unge uma criança, um catecúmeno, faz aquela oração que nós há pouco víamos. Portanto, esta unção, como vos disse, é facultativa. Por exemplo, agora no tempo da pandemia, os bispos até sugeriram que não se fizesse, a não ser que se use, por exemplo, apenas um algodão e imediatamente depois não se use com mais ninguém, um único algodão, como temos feito com o crisma, usando individualmente. Eu, o último batismo que fiz assim, porque não sei porquê, sobretudo a unção pós-batismal, custa-me não fazer. Mas fiz, no último batismo que fiz as duas unções, usando, portanto, embebendo o algodão e não usando, também era só um batizado, a seguir queimamos o algodão e o óleo. E, por exemplo, só para percebermos o sentido do óleo dos catecúmenos, porque é este que nos interessa aqui mais hoje, reparemos na oração que o bispo faz ao benzer o óleo. Ele já nos diz tudo. Já é uma boa mistagogia, já é uma boa catequese sobre o sentido, não é? Ó Deus, fortaleza e proteção do vosso povo, que fizestes do óleo o sinal do vigor, dignai-vos abençoar este óleo, concedei a fortaleza, a força, aos catecúmenos que serão com ele ungidos, a fim de que, recebendo a sabedoria e a força do alto, compreendam melhor o evangelho do vosso Filho, defrontem com grandeza de ânimo os trabalhos da vida cristã. Aqui a expressão de trabalhos da vida cristã, diríamos as lutas, não é? As dificuldades, as guerras, entre aspas, a vida cristã, e tornados dignos da adoção de filhos, se alegrem com a graça de renascer e viver na vossa Igreja Santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Aqui temos a oração de consagração do óleo que nos ajuda a perceber um bocadinho. Resumindo, toda a vida cristã é um combate, e é um combate até à última hora, até ao último minuto. Sabemos dos grandes místicos, até dos grandes santos, que muitos deles, mesmo nos instantes derradeiros da sua vida, sentiam esta disputa interior, esta luta interior pela escolha de Deus como absoluto da vida. Portanto, é uma luta e é um combate. E é por isso que também nós rezamos pelos moribundos, rezamos com as pessoas que estão em tribulação, porque a tribulação é também um tempo de tentação. Pedimos para não nos deixeis cair em tentação, não nos deixeis sucumbir na tentação. Todavia, não estamos sozinhos. A Mãe Igreja reza, a fim de que os seus filhos regenerados no batismo não sucumbam ao pecado. E uma vez fortalecidos pelo Senhor ressuscitado, todos nós podemos vencer tudo, mas com a força que nos vem de Deus.